Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um episódio aqui da nossa série de exposições do Evangelho segundo escreveu Marcos, aqui no nosso canal, canal Palavra Viva. Temos produzido aqui um conteúdo semanal com base aí no Evangelho segundo escreveu Marcos. Estamos fazendo uma série de exposições no Evangelho segundo escreveu Marcos. E se você ainda não acompanhou nenhuma de nossas mensagens, eu quero fazer esse convite especial para você aí, para você navegar aqui no nosso canal aí e procurar aí na nossa playlist aí essa série aí. Você pode maratonar aí todas essas exposições que temos feito aqui no Evangelho de Marcos. Nossa intenção é durante esse ano de 2023 caminharmos aí com o nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vida e obra, dos seus feitos, e como nós podemos aplicar tudo isso à nossa vida. Então, nós vamos estar meditando aí no Evangelho segundo escreveu Marcos. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, desde já eu quero fazer esse convite para você aí, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí também o seu joinha, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você nos ajuda muito. Cada pessoa alcançada é uma semente que nós estamos deixando aí para a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso principal objetivo aqui é ser fiel a Deus e ser fiel à sua palavra. Então, quando você compartilha, mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. Palavra essa que é poderosa, né? A palavra do Miqueias, ela pode falhar. A palavra do presidente da república, de um juiz, do desembargador ou de qualquer outro. Mas a palavra de Deus não, ela é fiel, ela é verdadeira. Ela cumpre os seus desígnios, ela cumpre os seus propósitos, ela não tem o poder de voltar para si vazia. Antes ela faz tudo aquilo que lhe apraz. Ela faz tudo aquilo que lhe apraz. E ela vai lá na junta, na medula, na divisão da alma, do espírito, e ela fala o coração do homem. Então, é sempre importante nós falarmos a palavra de Deus. É uma ferramenta poderosa aqui de evangelização que você pode estar aí compartilhando no seu Facebook, no Instagram. Tem aí tantas possibilidades no WhatsApp. Compartilhe esse conteúdo aqui. Nossa meta é chegar a 1000 inscritos. Falta um pouco aí. E você pode nos ajudar se inscrevendo aqui no nosso canal. Você também, se não é inscrito no canal MQ Podcasts, né, temos lá o conteúdo das lições bíblicas da revista da CPAD. Toda sexta-feira nós temos o EBDcast. Nós vamos começar futuramente a gravar aí. Estou esperando se aproximar mais do inverno, porque aqui o estúdio aqui não tem climatização, né? Nós não temos aquela climatização. Então, quando fica 2 convidados aqui, eu tenho que fechar tudo aqui por causa da acústica. Então fica a temperatura muito alta, mas no período frio é mais gostoso de gravar aqui e mais fácil também. Então provavelmente vai ter uma temporada aí de inverno. Deveria pensar nessa fala aí, temporada de inverno de podcasts especiais. Eu já tenho conversado com algumas pessoas para nós fazermos a gravação desses vídeos. Mas você também pode se inscrever lá. Eu gravo toda semana com o presbítero Jadiel o conteúdo da revista Escola Dominical. Vamos começar uma nova lição aí para a semana que vem agora, falando sobre família, né? Um assunto tão necessário para os nossos dias. Então você pode se inscrever lá e consumir. Às vezes você não pode, né, estar na escola dominical, mas você pode consumir esse conteúdo online. E se você é professor de escola dominical, você pode ter esse conteúdo como um subsídio aí para a sua escola dominical. Mas sem perder tempo, então vamos rodar aí a nossa vinheta. E logo em seguida nós vamos meditar hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28, se não estou enganado. Vamos falar sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Nós temos visto na exposição passada sobre os primeiros discípulos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus, capítulo 1 de Marcos, versos 1 a 28. Então, vamos rodar a nossa vinheta e nós voltamos já já.
Muito bem, estamos de volta. Nós vamos meditar aí Marcos capítulo 1, a partir do verso de número 21 e até o verso de número 28, falando hoje sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Inclusive, se você, esqueci de falar isso, se você quer ser um patrocinador do nosso canal aqui, você pode fazer isso aí, tem aqui na descrição como você pode fazer isso. Você fazendo isso, você também nos ajuda. Eu tenho um sonho aí e quero compartilhar com vocês, porque talvez o Espírito Santo de Deus toque no coração de alguém aí. Até esses dias eu estava conversando com um amigo em Cristo sobre isso. Eu tenho um livro escrito, revisado, prefácio, tudo perfeitinho. Só falta publicar, né? Até a editora a gente tem para publicar. Só falta o recurso, o money. Se você sentir no seu coração de nos ajudar, ser um patrocinador desse ministério, do nosso canal aqui, nós temos um livro aí, que é um comentário bíblico no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias que trata de temas extremamente atuais, relacionados ao culto, ao sacerdócio, família, né? Dízimos e ofertas, a questão da teologia da prosperidade e tantos outros temas, né? É um livro essencial, necessário para esses dias. E querendo Deus, no tempo certo, eu sei que Ele vai prover os recursos, os meios. Mas se você quer ser um patrocinador do nosso canal, nossa meta, nossa intenção é avançar com a pregação da palavra de Deus. Seja por meio dos vídeos, por meio da escrita. De todas as formas, nós queremos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja anunciado. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus. Então vamos ler aí o texto de Marcos, capítulo 1. A partir do verso de número 21, que diz assim: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga ali, ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então vamos aqui meditar nesse texto. E eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas. Vocês me conhecem, sabem que eu amo fazer perguntas, né? Perguntas são didáticas, né? Por exemplo, Sócrates mesmo, né? Ele desenvolveu a sua forma de pensar por meio da maêutica, que é o quê? Perguntas. Perguntas são relevantes, né? Para a nossa didática, para o nosso conhecimento. Jesus mesmo também usava-se muito das perguntas. E a pergunta que eu faço é: qual será a verdadeira autoridade do líder? Ou de um líder? Qual será a verdadeira autoridade de um líder? De onde viria, ou de onde deve vir o seu poder, né? Aquilo que o valida como um líder. O que deve fazer um verdadeiro líder, né? O que um verdadeiro líder deve fazer para nós chegarmos à conclusão que ele é um líder, que ele tem tal autoridade? Essa é uma pergunta extremamente necessária. E buscando o significado, né, a etimologia da palavra, a origem da palavra autoridade, já nos ajuda, de forma inicial, pensar ou compreender o que vem a ser autoridade, né? A palavra autoridade, ela deriva do latim, que seria autoritas, que vem, por sua vez, de auctor, e derivado de algere, que significa fazer crescer. Então veja bem,
Um verdadeiro líder, ou quem almeja ser um líder, tem que ter em mente, ou tem que ter como pressuposto, que ele tem como principal objetivo, principal papel, que fazer com que os seus liderados cresçam. Cresçam debaixo da sua liderança, cresçam debaixo da sua autoridade. Esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que faz com que os outros cresçam, se desenvolvam e apresentem as suas melhores habilidades. Ele consegue tirar o melhor dos seus liderados. Ele consegue extrair dos seus liderados as suas melhores qualidades. Ele usa as potencialidades, os talentos naturais, as aptidões naturais, até mesmo os dons concedidos a esse liderado. Ele consegue tirar o melhor deles. Consegue tirar o melhor deles. Esse é o papel do verdadeiro líder. Talvez alguém pense o contrário, mas essa é a verdadeira função do líder. Existe um exemplo bem clássico que nós poderíamos aqui trazer para a nossa visibilidade, para o nosso entendimento, para falar de liderança, por exemplo, o maestro. Por exemplo, eu toco, já não toco mais, mas eu sei tocar. O trompete. E quando você participa de uma banda, uma orquestra, né? Você tem lá um maestro, uma figura bastante conhecida. Alguém que tem a batuta na mão, que está ali regendo a orquestra, que está liderando os instrumentistas, para que eles possam produzir ou possam dar o melhor. Então, o maestro, ele tem um papel, ele tem uma finalidade muito importante como um líder na área musical. Porque através de muitos ensaios, conhecendo os seus instrumentistas, né? Aqueles membros que compõem a sua orquestra, ele consegue distinguir as fragilidades, as potencialidades. Se há alguma dificuldade, ele ensaia 1, 2, 10, 15 vezes para que a pessoa consiga entregar o melhor de si, para que na hora da apresentação do concerto, na hora do espetáculo, a pessoa possa oferecer o melhor de si. Esse é o papel do maestro. Ele lidera, ele tira o melhor dos seus liderados, ele tira o melhor dos seus instrumentistas. Ele ensina, ele corrige, e ele vai ponderando. Porque existe toda uma respeitabilidade em relação ao tempo da música em que se está sendo tocada. Se deve ser tocada mais suavemente ou de forma mais eloquente. Tem até um vídeo que corre na internet que mostra isso, que eu acho muito interessante. É uma forma cômica, mas que mostra como o maestro ele tem uma autoridade sobre os seus instrumentistas, de lhes guiar de maneira correta para que a música seja melhor tocada e melhor apresentada. Mas você, por exemplo, não vê o maestro durante o concerto, diante a apresentação musical, pegando o instrumento do instrumentista e tocando no seu lugar. Não, esse não é o papel do líder. O papel do líder é ensinar, incentivar e dar toda a direção para que aquele instrumentista ofereça o melhor. Ele não toma o lugar do instrumentista. Não, ele tira o melhor do instrumentista. Ele conduz o instrumentista na sua melhor função. E isso se aplica em outras áreas. Isso se aplica em outras situações. Como, por exemplo, na nossa vida, na empresa, um pai que comanda a sua casa, seus filhos, sua esposa, ou mesmo uma pessoa que comanda uma empresa, um chefe, um gerente, um supervisor, um pastor de uma igreja, todos eles na posição de líderes, eles têm um propósito, eles têm um papel que fazer os outros crescerem e se desenvolverem. Esse é o principal papel do líder, fazer o outro crescer, fazer crescer. Isso é a verdadeira autoridade. E essa passagem, a qual nós estamos meditando hoje, fala-nos
da autoridade de Jesus. Fala-nos de quanto Jesus tinha autoridade. Jesus é verdadeiramente aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Nós já havíamos falado anteriormente, por exemplo, Jesus, nos versos 14 e 15, ele havia iniciado o seu ministério de pregação. Nos versos 16 a 20, ele chama os seus primeiros discípulos. Nós temos aí Pedro, nós temos João, Tiago, André, nós temos Felipe, Natanael, provavelmente. Até mesmo nós entendemos, porque comparando os demais evangelistas, né, comparando os outros escritos dos demais evangelistas, nós entendemos que Jesus já havia realizado os seus primeiros milagres. Lembre-se que nós falamos que entre os versos 13 e 14 do capítulo 1 de Marcos, há um espaço de tempo aí de pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Marcos era extremamente sucinto na sua narrativa. Mas existem vários eventos que nós podemos observar nos demais evangelhos que estavam acontecendo, ou que já haviam acontecido. E aqui nós estamos diante de um texto que mostra a autoridade de Jesus logo no início do seu ministério. Né? Logo no início do seu ministério. E aqui, no capítulo 1 de Marcos, por exemplo, ele nos apresenta um dia do nosso Senhor Jesus Cristo de 24 horas. Ele nos apresenta a agenda do nosso Senhor Jesus Cristo em 24 horas. Por exemplo, Jesus esteve na sinagoga. Jesus esteve na casa de Pedro. Jesus esteve na rua. Jesus esteve no deserto. Como Jesus também esteve em cenários ou lugares distintos, como a sinagoga, a casa, a rua, o deserto. Jesus esteve com grupos distintos, judeus piedosos, grupo de discípulos, multidão e o próprio tentador. Então, num dia de 24 horas, que começa aqui no capítulo 1, verso 21, e vai até o capítulo 1, verso de número 39, nós temos aí a agenda de Jesus, um dia de 24 horas do nosso Senhor Jesus Cristo, compreendendo aí manhã, tarde, noite e madrugada. Então aqui, diante desse texto, diante dessa realidade, eu quero meditar com vocês em 3 pontos. 3 pontos que nos ajudam a entender e a aprender sobre a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Número 1, a autoridade de Jesus como mestre. A autoridade de Jesus como mestre. Observe aí comigo o texto de Marcos, capítulo 1, verso 21 e 22. Diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo, no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então, vamos observar aqui alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, a geografia. Jesus estava onde? Em Cafarnaum, que significa Vila de Naum. Essa região era a região da Galileia. Cafarnaum pertencia à região da Galileia. E essa era uma cidade desenvolvida economicamente. Tinha ali um posto alfandegário para coleta de impostos. Havia ali uma forte presença dos romanos. E apesar disso, havia uma boa relação entre os judeus e romanos, de modo tal que um centurião, né, permitiu ou mesmo construiu uma sinagoga para os judeus naquela cidade. E Jesus, embora ter nascido em Belém da Judéia, sido criado em Nazaré da Galileia, foi em Cafarnaum, para o cumprimento, inclusive, das promessas, né, feitas pelos profetas lá atrás, um deles, o próprio Isaías. Jesus escolhe Cafarnaum para que ali seja o quê? O quartel-general do seu ministério terreno. Tendo em vista também que em Nazaré houve rejeição com relação a Jesus e ao seu ministério.
Aqueles homens, os nazarenos, inclusive colocaram Jesus na parede dizendo: por que não realizas aqui o que fazes em Cafarnaum? E Jesus disse: o profeta na sua pátria não tem honra. Vocês são incrédulos. Vocês são incrédulos. Era um povo que não cria. Eles diziam: é filho de José e Maria. Quem é esse que se diz milagreiro, curandeiro? Ou dizendo mesmo que é o filho de Deus? Ele não é filho de José, não é filho de Maria? Então havia uma forte incredulidade em Nazaré. Então Cafarnaum torna-se o lugar onde, geograficamente falando, se desenvolve o ministério de Jesus durante os seus 3 anos e meio. Embora há uma palavra também forte a respeito, a palavra de Jesus forte em relação a Cafarnaum, dizendo que, diante de tanta luz que eles receberam, ainda houve entre eles muita incredulidade. Jesus ainda chegou a dizer: se os milagres que aqui foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma e Gomorra, o povo de Sodoma e Gomorra teria se convertido. E vocês, diante de tanta luz, ainda não se converteram, não creram. E aí Jesus diz: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós. Mas ali tornou-se o lugar em que Jesus se desenvolveu, ou desenvolveu o seu ministério terreno. Segundo local, Jesus estava onde? Na sinagoga. Jesus estava na sinagoga. O que não era um ambiente estranho para Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, verso de número 16 diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Veja bem, segundo o seu costume, diz o texto. Ou seja, Jesus estava acostumado a frequentar as sinagogas. Lembrando que as sinagogas surgem pós-exílio babilônico, tendo em vista que o templo havia sido destruído, os judeus haviam sido dispersos para todas as partes do mundo. Então, as sinagogas se tornam um lugar em que os judeus se reuniam. A partir de 10 famílias judias, poderia ser aberto, ou poderia iniciar-se uma sinagoga. E ali era um espaço dedicado à leitura da lei, era um lugar dedicado às orações, era um lugar dedicado à explicação da escritura, bem como ali era realizadas as reuniões nas segundas-feiras, nas quintas-feiras, nos sábados, consequentemente, e além do fato que era um lugar dedicado à educação das crianças, até mesmo uma espécie de tribunal, uma espécie de tribunal de pequenas causas ali, das causas dos judeus. E que foi um lugar muito usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e muito usado também pelo apóstolo Paulo, Você está familiarizado com o texto de Atos dos Apóstolos? Todos os lugares ou todas as cidades que o apóstolo Paulo chegava, se houvesse ali uma comunidade de judeus, a primeiro lugar que Paulo preocupava-se em estar ou ensinar era o quê? Nas sinagogas. Depois que ele buscava os judeus, aí, uma vez não tendo eles aceito ou não tendo eles o recebido, ele partia para os gentios. Mas sempre ele iniciava o seu trabalho missionário dentre os judeus, nas sinagogas. E Jesus, da mesma maneira, Jesus sempre frequentava as sinagogas. Era um lugar em que se reuniam os judeus para aprender da lei do Senhor. E era uma grande oportunidade de Jesus alcançar os filhos perdidos da casa de Israel. Terceiro, a ocasião. Que dia era esse? Era o sábado. Sábado é um dia sagrado para o judeu, um dia mais importante da semana. E Jesus foi ali num sábado. É fato que nós cristãos entendemos e cremos que Jesus é o nosso sábado. Jesus é o verdadeiro descanso. Mas Jesus, como um bom cumpridor da lei, e como o Senhor do sábado, ele vai o quê? Ele vai à sinagoga, ele vai no sábado ali para se reunir, para adorar a Deus, para aprender, para estar juntamente com seus irmãos. E veja bem, Jesus mudou de cidade, mas Jesus não mudou de hábito. Jesus mudou de Nazaré para Cafarnaum, mas ele manteve o seu costume, o costume de estar na sinagoga aos sábados, que é o que aconteceu ali. Então aqui,
nós temos a autoridade de Jesus, o quê? Como mestre. É nesse ambiente da sinagoga que, em primeiro lugar, nós observamos o que? A autoridade de Jesus como mestre. Olha só o que o texto diz. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, lhe ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas e fariseus, no caso. Então aqui nós temos dois destaques. Nós temos a pregação e nós temos o quê? O pregador. E nós não podemos negar o fato que os escribas e fariseus, os religiosos daqueles dias, eles eram homens extremamente o quê? Conhecedores da lei de Moisés. O conhecimento deles era invejável. Ninguém nega esse fato. Por exemplo, o apóstolo Paulo era um fariseu de fariseu. O apóstolo Paulo era um homem poliglota. Era um homem conhecedor da filosofia grega, romana. Era um homem que transitava em vários momentos e várias situações. Era um homem de extremo conhecimento. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Então os escribas, os fariseus, os religiosos daqueles dias eram homens que conheciam profundamente as escrituras. Conheciam profundamente o Antigo Testamento que estava em sua posse, estava em suas mãos. Mas a questão não era o conhecimento que eles tinham. A questão era o quê? A autoridade. Porque uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a autoridade. Conhecimento e autoridade andam de mãos dadas, mas muitos têm só o conhecimento, mas não têm a autoridade que o conhecimento possui. E aí, a pergunta que nós temos que fazer é: o que configurava a autoridade de Jesus como mestre? Então vamos fazer aqui algumas pontuações. Número 1, o conhecimento da palavra de Deus. Jesus, ele era o quê? 100% homem e 100% Deus. Nós não podemos perder de vista isto. Alguém pensa que a autoridade de Jesus veio apenas pelo fato dele ser 100% Deus. Não! Nós não podemos esquecer que Jesus era também 100% homem. E o conhecimento de Jesus em relação à palavra de Deus foi adquirida da mesma forma como eu e você temos que adquirir nos dias atuais. Jesus tinha que buscar a palavra de Deus, a lei do Senhor. Jesus era 100% homem. Jesus tinha que o quê? Buscar conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus. Isso é tão verdadeiro porque aos 12 anos de idade, lá no texto de Lucas capítulo 2, versos de número 46 e 47, dizem assim: E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então veja bem, Jesus aprendia de 2 formas básicas: ouvindo e perguntando. Jesus estava diante os doutores da lei, em Jerusalém, a capital intelectual da religião judaica naqueles dias, no templo, conversando com os religiosos, perguntando e ouvindo o que ele ia dizer, de modo tal que eles ficavam admirados do seu conhecimento. Você está lembrado que uma criança judia começa a decorar, a aprender a lei do Senhor já com seus 6 anos de idade, mais ou menos. Eles começam aprendendo o Pentateuco, depois eles vão aprendendo os livros proféticos, históricos, os salmos, os livros poéticos. Eles decoram todo o Antigo Testamento, eles se aprofundam em todo o Antigo Testamento. Quando eles chegam na idade de 12, 13 anos, em que vai se dar o Bar Vix, não sei se assim se pronuncia, eles já têm o quê? Que conhecer toda a lei. Jesus estava nessa fase, e era depois dessa fase que iniciava-se, ou que era recrutado,
esses meninos dotados de inteligência, de sabedoria, para se tornarem fariseus, se tornarem mestres. Então veja bem, Jesus já com 12 anos de idade, já deixava os doutores da lei o quê? Com saias justas. Já deixava os doutores da lei o quê? Sem respostas. Já deixava eles impressionados, porque Jesus, como qualquer um outro, teve que estudar a palavra de Deus, teve que aprender a palavra de Deus. Ou seja, não existe atalho quando o assunto é conhecimento. Não existe. Não existe nenhuma autoridade pautada na ignorância. Não existe, vou repetir, não existe nenhuma autoridade pautada na ignorância. Autoridade e conhecimento andam de mãos dadas. Embora alguém possa aplaudir a ignorância, isso não é algo que é subscrevido na palavra de Deus. Não é. Os próprios levitas, os próprios sacerdotes, desde o Antigo Testamento, tinham um período de preparação para iniciar o seu ministério. Pegamos, por exemplo, Ezequiel. Ezequiel foi levado a cativeiro para a Babilônia quando ele tinha o quê? 25 anos de idade. Era com 25 anos de idade, porque havia um período de seleção aos 20, aos 25 anos era um outro momento de estudo que ele se dedicava, aos 30 anos iniciava o ministério. Quando nós estamos olhando para a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, sempre a preparação, o estudo era vital, era necessário. Não tinha como exercer ministério sem preparação, sem preparo. Conhecimento anda de mãos dadas com autoridade. Deus, ele o quê? Se revelou. Deus não se escondeu, Deus se revelou. Deus se revelou o quê? Na sua palavra. É por isso que o lema do cristianismo protestante é o quê? Só as escrituras. Somente as escrituras. A palavra de Deus. Nós não podemos estar fundamentados em outra coisa a não ser o conhecimento fiel e verdadeiro da palavra de Deus. E a autoridade de Jesus veio o quê? De ensinar a palavra de Deus. O próprio escriba Esdras, no seu capítulo 7, verso 10, ele diz: eu me dediquei a aprender a lei do Senhor, a praticar e depois ao quê? A ensinar. Se você não senta para aprender, você também não se levanta para ensinar. Isso é uma regra. Eu já falei aqui para vocês em outro momento que eu estive no último ano da faculdade, 2019, na mesquita aqui em Taubaté. Né, uma aula prática de religião. E lá havia o chefe lá da mesquita lá, que veio inclusive do Egito. Ele estudou 12 anos. 12 anos! Para chegar à posição que ele ocupa hoje. E lá existe uma regra, existe uma lei lá. Quem mais sabe, mais ensina. Quem menos sabe, ouve. Lá é assim, o líder da mesquita é o que mais sabe. Se existe um cara que chega, ele tem mais conhecimento, ele toma a liderança da sinagoga. Essa é a regra deles. Só que nós vivemos, infelizmente, e digo nós, cristãos protestantes, o contrário disso. Nós aplaudimos a ignorância. Nós aplaudimos a pessoa e a gente acha que a autoridade vem da ignorância. Não! A autoridade anda de mãos dadas com conhecimento. Deus, ele quer um povo que aprenda a sua palavra. E ele quer que tenha homens capazes para ensinar. Segundo, relacionamento com o Pai. Conhecimento para quê? O conhecimento, e aqui é um texto que eu amo lá em Romanos capítulo 12, verso de número 11, que fala lá, fala de zelo e fala de fervor. Fala daquele que tem zelo quanto à palavra de Deus e fala daquele que tem fervor. Hernandes Dias Lopes ainda fala de luz na cabeça e fogo no coração. Não adianta eu ter conhecimento da palavra de Deus se eu não tenho relacionamento com o Pai. E Jesus é um exemplo disso, porque a despeito de ele ser 100% Deus, ele tinha uma vida de oração. O próprio texto de Marcos capítulo 1, verso de número 35, diz que de madrugada ele se levantava e ia para os lugares desertos para orar. Eu já desafiei aqui vocês, eu acredito que em outro momento, dizendo, procure nos relatos biográficos
a respeito de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, em que Jesus está o quê? Orando em bando. Jesus gostava de orar sozinho. Jesus gostava de ir para lugares desertos. Para o quê? Para ter comunhão com o Pai, ter vida de oração. A autoridade vem o quê? De uma vida de comunhão, de devoção, de devocional para com Deus, de intimidade para com Deus, de relacionamento para com Deus. Uma vida de oração. É ouvir Deus falar por meio da sua palavra, conhecimento da palavra, e o quê? Relacionamento com o Pai através da oração. Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com o Pai através da oração. E Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus encarnado, orava. Que dirá eu e você? Que dirá eu e você? Jesus tinha uma vida de oração. Jesus cultivou durante sua vida terrena uma vida de intimidade para com o Pai. Quanto mais eu e você, não haverá autoridade na nossa vida, na nossa pregação, no nosso ministério, em nada, se nós não tivermos uma vida de oração. Eu gosto, por exemplo, da fala de Leonardo Revelio, importante pregador inglês, né? Se eu não me engano, morreu no começo do século XXI. Ele dizia: você quer ser pregador? Coma o mínimo que você puder. Durma o mínimo que você puder. Ore, jejue, leia as Escrituras. Estude as Escrituras. E aí você vai ser um verdadeiro pregador cheio de autoridade dos céus. Porque às vezes a gente está acostumado com a aguinha na canela. E achamos que estamos vivendo um revestimento de poder, da autoridade dos céus. E vou dizer até mais, alguns estão com o pé cheio de areia. Nem de água tem, nem os pés estão molhados, nem o calcanhar tem água. Tá com o pé na areia, o pé tá seco. Alguns estão com o pé lá no calçadão. Não mergulharam no rio da presença de Deus, numa vida de intimidade para com Deus. E querem autoridade. Não existe autoridade fora da presença de Deus. A autoridade emana de Deus. No relacionamento com Deus. De uma vida de intimidade para com Deus. Terceiro, cumpridor da lei. Jesus conhecia a lei. Jesus tinha intimidade com o Pai e Jesus cumpria a lei. Afinal de contas, por que Jesus era diferente dos escribas e fariseus? Porque os escribas e fariseus tinham conhecimento da lei, mas eles não tinham intimidade com o Pai. Eles tinham conhecimento da lei, mas eles não cumpriam a lei. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, diz, olha, vocês dizem, não adulterarás, mas vocês adulteram. De vocês dizem, não roubarás, mas vocês roubam. Vocês dizem, não cometerás idolatria, não adorarás outro Deus, mas vocês o quê? Roubam os ídolos. Vocês cometem sacrilégio. Vocês são hipócritas. Jesus mesmo diz em Mateus 23, vocês são como o sepulcro caiado. Vocês se preocupam com as exterioridades, mas o seu interior é como um sepulcro caiado. Eles falavam daquilo que não viviam. Jesus não, Jesus conhecia a lei, Jesus tinha intimidade com o Pai e Jesus cumpria a lei. O próprio texto de Romanos 8, verso 3 diz, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne. Jesus veio para cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei de ponta a ponta. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E é por conta de Jesus ter cumprido a lei que nós temos o que? Condições de ter salvação. Porque a nossa salvação está ancorada em Cristo Jesus. E não qualquer outra coisa. Jesus era alguém que cumpria a lei. Veja bem, nada é mais importante do que ser exemplo. Pregar pode ser uma tarefa leviana. Até mesmo pode ser uma pedra de tropeço para muitos, se eles não forem cumpridores da palavra de Deus. Vou dizer até mais. Pregar pode ser um pecado. O maior pecado de muitos pregadores. Pregar pode ser o maior pecado de muitos pregadores. Porque eles condenam em público aquilo que eles praticam em particular. Eles são donos da moral com o microfone na mão, mas não são o quê? O exemplo, quando não estão com eles na mão. Eles são o quê? O opróbrio sem ele. A autoridade
não valida ou não se valida pelo discurso, pelo conhecimento, mas pela vida, pelas práticas. Não é o que eu prego, é o que eu vivo. Muitos pregam bem. A questão não é pregar, a questão é viver. A questão não é falar bonito, a questão é ter o que? Uma vida. Alguém pode dizer, não, ali vai de fato, como aquela mulher, a sunamita disse, olha, ali vai um homem de Deus. Ali existe um homem de Deus. A autoridade se observa pela prática. Jesus não era apenas alguém que conhecia a lei, era alguém que cumpria a lei, que vivia aquilo que pregava. Quarto, Jesus era o quê? O pedagogo por excelência. Pedagogo. Ninguém tem dúvida que Jesus é o quê? O pregador dos pregadores. Se você quer um exemplo de pregador, é bem verdade que às vezes eu me pego lendo Mateus, Marcos, Lucas e João e eu fico me perguntando, mas por que os discípulos não fizeram a pergunta tão necessária para nós hoje? Porque os discípulos perguntaram lá em Lucas 11 a Jesus, ensina-nos a orar. Mas os discípulos não perguntaram a Jesus, ensina-nos a pregar. Talvez se eles tivessem feito essa pergunta, muitos dos nossos problemas teriam sido resolvidos nos dias atuais. Mas eles não fizeram essa pergunta. Mas quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que ele era um verdadeiro pedagogo. Ele era um verdadeiro mestre. Ele era um verdadeiro professor. Jesus, ele falava a verdade. Diferente dos escribas. Jesus, ele falava aquilo que era de fato relevante. Por exemplo, vida, morte, ressurreição. Jesus, ele tinha um plano de ensino definido. Ele despertava a curiosidade nos seus ouvintes. Ele fazia o uso correto das ilustrações, das parábolas. Jesus, ele falava como quem se importava com a sua palestra, ou melhor, com a sua plateia. Jesus falava não somente dos seus ouvidos, ele falava o coração. Ele se enchia de íntima compaixão. Ele tinha sensibilidade com os seus ouvintes. Ele falava uma mensagem que vinha direto do coração do Pai para o coração do homem. Jesus é o verdadeiro pedagogo. Jesus é o verdadeiro o quê? Professor, verdadeiro mestre. E nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender de Jesus, dos seus métodos, das suas maneiras de falar e aplicar isso para nossos dias. Porque as multidões vinham ouvir Jesus. As multidões queriam saber o que Jesus tinha a ensinar. E Jesus não era um pregador que passava a mãozinha na cabeça de ninguém, não. Porque lá em Mateus capítulo 6 diz que numa das mensagens de Jesus, uns sermões de Jesus, o povo não gostou da mensagem que Jesus pregou e a multidão foi embora. Você já parou para pensar nisso? Porque hoje, se a gente pregar e alguém sai depois, antes de nós terminarmos de ministrar, a gente fica chateado. Jesus disse ainda para os seus discípulos, vocês não querem ir embora também não? Jesus não ficou chateado não, porque Jesus ele não negociava aquilo que ele tinha para dizer. Se ele tinha uma verdade a dizer, goste de você, não goste, a verdade tem que ser pregada. Alguém pensa que Jesus tinha uma mensagem doce, tinha um mel. Não, Jesus pregava um jiló, uma berinjela, um limão bem azedo. Para quê? Para que os corações fossem quebrantados, para que as pessoas fossem levadas ao arrependimento de pecados. Jesus tinha uma pedagogia, mas a pedagogia de Jesus não era leviana. Ele não se vendia ou se curvava diante as vontades da sua plateia, não. Jesus, ele tinha um compromisso fiel com a pregação da palavra de Deus. Tem muita gente equivocada sobre Jesus e o seu ministério de pregação. Então veja bem, Jesus, ele tinha o quê? A autoridade como mestre. Porque ele conhecia a palavra de Deus, porque ele tinha intimidade com o Pai, porque ele cumpria a lei, porque ele tinha métodos pedagógicos fáceis de compreensão. Ele falava para o doutor e ele falava para o analfabeto. Ele falava para o homem letrado e o homem letrado. Ele falava para o rico e para o pobre. Ele falava em Jerusalém, ele falava em Cafarnaum, ele falava em Nazaré. Ele falava na elite e ele falava na periferia. E todo mundo compreendia. Todo mundo compreendia. Isto é a autoridade. Isso é graça de Deus, isso é unção, isso é poder.
Tem gente que fala e você não entende nada. Tem gente que fala e você entende tudo. Deus abre o seu entendimento, Ele te dá iluminação espiritual. O que é isso? É autoridade. A autoridade que não vem da terra, vem do céu. Jesus tinha autoridade como mestre. Número 2. Autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. Jesus tinha autoridade como mestre, na palavra. Mas Jesus tinha autoridade também o quê? Sobre os espíritos imundos. Observe aí comigo o texto. Marcos capítulo 1, verso 23 a 26. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, Senhor, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Então veja bem, Jesus não tinha apenas autoridade no que diz respeito, ou no que diz respeito à palavra de Deus, mas também quanto aos espíritos imundos. Jesus estava ali pela primeira vez naquela sinagoga. Era a primeira vez que Jesus estava numa reunião naquela sinagoga. E logo de cara, ele se depara com um opositor, que era ocasional no seu ministério, que era comum no seu ministério de pregação. Então veja bem, até aquele dia, aquele espírito imundo que estava naquele homem não havia sido em momento algum que incomodado pelos frequentadores daquela sinagoga. Em momento algum ele se manifestou, ele se agitou, ele se sentiu perturbado pelos frequentadores daquela sinagoga. Pelo contrário, aquele espírito imundo congregava naquela sinagoga. Ele não perdia uma reunião. Ele estava lá na pregação, na oração, no culto dos jovens, no círculo de oração. Ele estava lá. Todas as reuniões. Mas um dia Jesus foi naquela sinagoga. E diante a presença de Jesus, aquele que tinha autoridade dos céus, aquele espírito se agitou. Aquele espírito se manifestou na sinagoga. Diante a presença de Jesus. Isso aqui é muito poderoso para nós, gente. Porque eu estou desconfiado que tem muita igreja que Jesus não está presente. Tem muita igreja que Jesus não está presente. E por Jesus não estar presente, Satanás lá congrega, lá preside, lá lidera, lá pastoreia, lá lidera conjuntos, lá rege departamentos, lá dá aula de escola dominical. Por quê? Porque Jesus não está lá. E ele não se sente incomodado pelos seus frequentadores. Ele fica lá, ele faz de tudo, ele causa contrito, ele causa contenda, ele causa tudo e ninguém percebe que é Satanás que está lá congregando, que está lá naquele lugar. Por quê? Porque Jesus não está lá. Aqui alguns pontos nós podemos destacar. Primeiro, a sinagoga de Satanás. Olha o texto. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Veja bem, lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, Jesus advertiu sobre a sinagoga de Satanás. Nas cidades de Esmirna, nas cidades de Filadélfia. Só que, antes dele fazer isso lá em Apocalipse, ele já tinha aqui delatado na cidade de Cafarnaum, que é a sinagoga de Satanás. Ele já havia aqui delatado que uma cidade em que havia uma sinagoga de Satanás. Aí eu pergunto para você, quantas reuniões aquele homem, possesso de demônios, frequentou aquela sinagoga? Quanto tempo aquele demoniado frequentou os cultos? Frequentou as reuniões? Frequentou os ensaios? As confraternizações? Quantas vezes? A pergunta mais importante é, por que ninguém percebeu?
Por que ninguém notou? Aí eu pergunto, e aí eu respondo. Como pode alguém endemoniado frequentar uma sinagoga que se ora, que se lê a lei do Senhor, que se explica a mesma, e os demônios e o demônio não se incomoda a sair? E eu dou a resposta. É porque falta autoridade do céu nos presentes. O que falta ali? Autoridade, gente. Não tem outra palavra para dizer. O que falta para esse povo? Falta autoridade. Falta autoridade. E aí eu faço outra pergunta. Quando que uma igreja se transforma numa sinagoga de Satanás? E eu digo, quando se busca autoridade diante dos homens e não diante de Deus. Os religiosos daqueles dias eram conhecidos na terra pelos homens, mas não eram conhecidos no céu e nem temidos no inferno. A presença deles diante dos demônios nenhum efeito fazia. Por quê? Porque ele soltava a autoridade. Lembra lá do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 13 a 17, diz: E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, veja bem, os demônios falando: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Volto a repetir a fala de Leonardo Revelio. Ele participou de um fórum de avivamento nos Estados Unidos. Década de 80. E ele disse lá algo poderoso. Ele disse, olha, eu quero ser o homem mais procurado no inferno. Eu quero que os demônios, quando ouçam falar de um Leonardo Revelio, eles tremam. Porque tem muitos que são conhecidos pelo prefeito, pelo vereador, pelo deputado, pelo empresário importante, por alguém famoso. Mas eles não são conhecidos por Deus e eles não são temidos pelos demônios. Eles não são conhecidos no céu e eles não são reconhecidos no inferno. Por quê? Porque lhes falta a autoridade dos céus. O diabo não os conhece. Lembra de Jó? O que Deus perguntou para Satanás? Você conhece o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se dizia do mal. Satanás conhecia Jó. Jó era conhecido no inferno, era reconhecido no inferno. Será que nos dias atuais os demônios tremem quando ouvem falar do nosso nome? Será que nós somos conhecidos no céu? Será que Deus advoga a nossa vida para Satanás? Você conhece o Miqueias? Você conhece o João, a Maria, o Pedro? Será que você é a pessoa mais temida no inferno? De alguém dizer, olha, eu conheço a Jesus e eu conheço o Deus de Miqueias? Eu conheço a quem ele serve? Não adianta ser conhecido por ninguém na terra se você não é conhecido no céu e se você não é temido no inferno. Falta-nos autoridade.
Quando Jesus chegou ali naquela sinagoga, a sinagoga de Satanás, os demônios se manifestaram, eles tremeram diante a presença de Jesus. E é o que deve acontecer com cada crente em Cristo. Segundo, os demônios temem e tremem diante de Jesus. Olha o texto. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Ainda lá em Tiago, capítulo 2, verso 19, diz: Tu crês que há um só Deus? Bem, fazes bem, porque os demônios creem e estremecem. Veja bem, os demônios têm mais temor e tremor que muitos que se declaram discípulos de Jesus. Os demônios têm muito mais temor e tremor de Jesus do que muitos daqueles que se dizem seguidores de Jesus. E eu vou dizer mais. Um dos atributos de Jesus foi comunicado com seus discípulos, que é a luz. Vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, quando nós estamos nesse mundo, as trevas têm que ser o que? Dissipadas. Não pode haver trevas aonde há luz. As trevas não podem reinar aonde há luz, porque a luz está no lugar de destaque. Ela não se coloca debaixo da cama, ela se coloca o quê? Lá no alto. Se nós somos luz, as trevas têm que bater em retirada. Agora, se isso não está acontecendo, é porque a nossa luz já se transformou em trevas. E nós não incomodamos mais ninguém. Porque isso tem acontecido na vida de muitos discípulos de Jesus. Porque a sua luz já não brilha mais. Ainda há um hino da harpa que diz: deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz. Se nós deixarmos a luz penetrar, as trevas vão sair. Mas se a nossa luz já se tornou em trevas, se a nossa luz já está debaixo da cama, se já não existe mais azeite na nossa lamparina, de modo que já não há mais fogo, se já não há mais fogo, já não há mais luz. Nós precisamos o quê? Colocar azeite na lamparina, nós temos que colocar lenha na fogueira, nós precisamos ser luz. E quando nós somos luz, as trevas vão sair. É a autoridade dos céus. É a autoridade dos céus. As pessoas, os demônios têm que temer e tremer diante da presença daqueles que são luz. Terceiro, os demônios conhecem e reconhecem a Jesus. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja bem, Jesus foi conhecido e reconhecido. Jesus foi conhecido como homem, o Nazareno, e foi reconhecido como Deus, o Santo de Deus. Isso aqui é muito sério, gente. É muito sério porque é difícil quando os discípulos de Jesus, aqueles que se dizem ser seguidores de Jesus, perdem para Satanás na palavra. Estamos perdendo para Satanás a palavra. Satanás conhece a Jesus. Satanás reconhece que Jesus é Deus e muitas vezes nós não conhecemos a Jesus. Os primeiros que reconheceram o ministério de Jesus, que reconheceram e conheceram a Jesus, foram os demônios. Os judeus religiosos que diziam estar esperando o Messias não o reconheceram, não creram nele, o rejeitaram. E os demônios, quando viram Jesus chegar dizendo: o que você vieste fazer aqui? Tu vieste tirar nossa paz? Já viesse nos destruir? Porque eles sabiam que havia sobre eles e que há sobre eles uma sentença, um juízo. O inferno os espera. Porque o inferno, na sua totalidade, ainda não foi inaugurado e foi preparado para Satanás e seus anjos. Eles estavam com medo, dizendo: será que já chegou a hora do juízo final? Ou seja, até os demônios sabem qual é o seu fim, conhecem a palavra de Deus, e nós
que dizemos ser servos de Deus, não conhecemos a Jesus, não reconhecemos a Jesus, não temos temor e tremor diante de Jesus, e os demônios têm. Em outro momento, Jesus perguntou a respeito do que se pensava a respeito dele. Pergunta essa que perpassa toda a história da humanidade. Os fariseus, por exemplo, pensavam que Jesus era amigo dos pecadores, pois sentava à mesa com os publicanos, as prostitutas. E de fato, ele era. Por isso hoje, nós somos salvos. Porque ele é amigo dos pecadores. Caifás, sacerdote naqueles dias, disse que ele era, que ele blasfemava, ele era um blasfemo, que dizia ser filho de Deus. Pôncio Pilatos, governador da Judéia, disse não ter achado nele crime algum. A sua mulher mesmo chegou a dizer que Pilato não deveria se envolver com tal justo. Judas Iscariotes, após a sua traição, disse ter traído sangue inocente. João Batista, seu precursor, declarou em alto e bom som, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou que tiraria o pecado do mundo. Pedro, num dos seus momentos de sanidade, disse que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio apóstolo João, o discípulo amado, aquele que recostou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, ele diz, ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. O que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O grande apóstolo Paulo concluiu que viver é Cristo, morrer é lucro. O Espírito Santo disse que é por causa dele que ele foi enviado. Deus Pai disse que ele era o seu filho amado, em quem ele se comprazia, em quem ele se compraz. O próprio Jesus disse a respeito de si mesmo que era o pão da vida, que é a luz do mundo, que é a porta das ovelhas, que é o bom pastor, que é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, que ele é a videira verdadeira. Pergunta que eu faço para você: quem você diz que Jesus é? Afinal de contas, o que nós temos a dizer a respeito de Jesus? Será que nós conhecemos a Jesus? Será que nós, de fato, podemos dizer somos seguidores e discípulos de Jesus porque nós o conhecemos? Os demônios conheciam e reconheciam a Jesus. E nós? E nós? Quarto, Jesus não fez talk show com os demônios. Olha o texto. Marcos 1, 25 e 26. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Veja bem, Jesus não é como os pastores na televisão de madrugada. Não. E eu penso que os pastores na televisão, no horário da madrugada, tinham que aprender com Jesus. Jesus não fez podcast com os demônios. Jesus não fez entrevista. Jô Soares 11h30 com os demônios. Não. Jesus não fez de noite, com os demônios. Não. Jesus expulsou os demônios. Jesus mandou eles se calarem. Eles obedeceram a voz de Jesus e bateram em retirada. Jesus não deixava os demônios falar, porque da boca dos demônios não há autoridade para se falar de Jesus. Da boca dos demônios não há autoridade para se falar de Jesus. Jesus o que expulsa os demônios, manda os demônios embora. Nós precisamos aprender com Jesus. Parar com esse negócio de fazer entrevista com os demônios. Fazer sensacionalismo com os demônios. Os demônios têm que se calar diante a autoridade de Jesus, diante o nome de Jesus. Eles têm que bater em retirada no nome de Jesus. Tem gente que quer usar os demônios
para dizer que o demônio estava na igreja tal, estava no lugar tal. Não, 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 não. Os demônios não têm autoridade nenhuma. Se você ouvir os demônios falarem alguma coisa, não creiam. Por quê? Porque eles são mentirosos. Eles são mentirosos desde o princípio. Não há autoridade nas palavras dos demônios. Nós não podemos abrir espaço, brecha para que os demônios falem. Nós temos que repreender os demônios e expulsar os demônios, para que o nome do Senhor seja glorificado. Terceiro ponto, e eu vou encerrar. Nós vimos a autoridade de Jesus como mestre. Nós vimos a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. E agora a autoridade de Jesus admirada por todos. Observe comigo Marcos, capítulo 1, verso 27 e 28. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então veja bem, autoridade sem fama não é autoridade. Não é a fama que dá autoridade, é a autoridade que dá fama. Jesus possuía e possui a autoridade do céu, na terra e debaixo da terra. E por causa disso, a sua fama correu entre os moradores de Cafarnaum e circunvizinhança. Autoridade não é algo dado a coisas, marcas, rótulos, mas a pessoas. Isso significa que não é a igreja tal que tem autoridade, ou a empresa tal, mas as pessoas que compõem o grupo X ou Y. Jesus deu, por exemplo, poder aos seus discípulos. Poder é dado a pessoas que se dispõem na obra de Deus, que buscam esse poder, essa autoridade direto da fonte. Porque é a partir daí que vem o reconhecimento por parte das pessoas. A fama, ela é um símbolo que apresenta a autoridade que a pessoa tem. Não é a fama que dá autoridade. Porque quando é a fama que dá autoridade, logo você vê o que? A coisa se esvaindo. Quantos que não chegaram na fama e depois caíram em contradição, desapareceram aqueles 5 minutos de fama, 15 minutos de fama, caem em escândalos, em opróbrio. Por quê? Porque foi a fama que estava dando alguma autoridade. Mas quando a autoridade ela vem primeiro, a fama vem como um megafone. E quando a autoridade é verdadeira, ela vem do céu, não é 15 minutos. A pessoa não tem 15 minutos de fama. Ela se perpetua. A fama dela só aumenta. O reconhecimento, a credibilidade da pessoa se multiplica. Nós acreditamos, e eu creio nisso, que Deus quer nos dar autoridade. Eis que vos dou poder. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós precisamos de autoridade. O que a igreja do século XXI precisa? Ela precisa de autoridade. Estamos vivendo em dias difíceis. Tem muitos fanfarrões. Tem muitos atores. Tem muitos figurantes. Tem muitos palhaços, bobos da corte, ocupando posições de autoridade e tem levado a igreja, o povo de Deus, à destruição, ao opróbrio, à vergonha, à vexação, à humilhação. O que nós precisamos? De homens de Deus, de mulheres de Deus, de gente que tem autoridade do céu. Eu tenho falado isso e falo com muito temor e tremor diante de Deus. Não me interessa estar na internet ou pregando, eu prego nos convites que recebo. E sou grato a Deus por isso. Mas eu sei que a minha autoridade não está nisso. Porque a autoridade acontece lá no quarto, de portas fechadas. A fonte da autoridade é o próprio Deus. Uma pregação se dá em 1 hora, 40 minutos. Mas o tempo de preparação é a vida toda. O que valida o meu ministério é a minha vida, o meu ministério diante de Deus. É quando não está os holofotes ligados, é quando a câmera está desligada, é aí que vem a autoridade. A autoridade não vem dos aplausos dos homens. A questão não é estar diante dos homens, a questão é estar diante de Deus. Quando você primeiro se põe diante de Deus, você tem então autoridade para estar diante dos homens.
Agora, quando você não se põe diante de Deus, você não tem autoridade para estar diante dos homens. Estamos enganados. Alguém quer estar diante dos homens. Não, antes de estar diante dos homens, ponha-se diante de Deus. Como alguém que teve um encontro com Deus, que ouviu Deus falar, que tem relacionamento com Deus, aí você terá autoridade diante dos homens. A questão não é o que eu falo, é aquilo que Deus fala. A verdadeira autoridade não está na minha palavra, está na palavra de Deus. Ela é a autoridade. A autoridade vem do céu, não vem da terra. Por isso que tem muitos que começam bem e terminam mal. Muitos começam a buscar a autoridade dos céus, mas depois acham que é por causa de si próprios. E aí param de orar, param de jejuar, param de ter vida em comunhão com a igreja, param de fazer a obra de Deus. E aí pensam que são autossuficientes, e aí caem na armadilha de Satanás e caem. Daqui a pouco vem um escândalo, daqui a pouco vem a humilhação, vem a vexação e somem, desaparecem, como se nunca tivessem entrado no cenário. Por quê? Porque não buscaram a autoridade dos céus. Buscaram a autoridade da terra. Se você quer autoridade, seja para pregar, seja para cantar, seja para exercer sua profissão lá no seu local de trabalho, ou para qualquer outra atividade, busque a autoridade dos céus, busque a autoridade de Deus. Deus quer nos dar autoridade nessa terra desses dias. Semana que vem, nós vamos dar continuidade à nossa exposição e aprender mais a respeito de Jesus. Eu quero que você não perca nenhum dos nossos episódios aqui, que eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para nós. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.